Olá, quem fala é a pastora Alessandra, que possamos ter um abençoado programa neste dia. Eu quero saudá-los com uma palavra do livro de Provérbios, lá do meio da Bíblia, uma palavra de alguém que compartilha com a gente uma pequena oração. Provérbios capítulo 30, versículo 7. E ele diz assim: Eu te peço, ó Deus, que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir, e não me deixes ficar nem rico nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. Porque, se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Estas são as palavras de uma oração de Provérbios, capítulo 30, versículo 7. Quem fez, a gente não sabe se quase estava para morrer ou não, mas ele faz um pedido a Deus na sua caminhada de vida, que ele não quer ficar nem rico demais para não esquecer de Deus, porque às vezes quando as pessoas têm tudo em sua vida, elas esquecem que tudo que nós temos e somos vem de Deus. E nesta oração ele também tem uma preocupação: se ele ficar alguém pobre, sem ter nada, como ele vai sustentar a família? Como ele vai viver? Ele tem medo que até pode perder a cabeça e roubar. E assim ele pede que Deus dê o suficiente a ele para viver. Queridos amigos e ouvintes, que talvez essa seja a nossa oração também, que a gente possa ser grato por tudo que nós temos e somos. E muitas vezes nós somos já ricos e nem percebemos. Quantos de nós hoje que estão ouvindo o programa têm uma cama quentinha, tem um fogão a lenha para se aquecer, tem um prato de sopa, um pão em sua casa? Só isso já é motivo de gratidão e louvor. Amém. Ai de mim.
não faço como escapar de ti, como calar se tua voz arde meu peito. Tenho que andar, tenho que lutar, ai de mim se não faço como escapar de ti, como calar se tua voz arde meu peito. Quando nós falamos em ter o suficiente para viver, a gente fala da nossa relação de cristão, de pessoa, com o dinheiro. E na história da humanidade, o uso de dinheiro é uma coisa recente até. Uns 3.000 anos atrás, as pessoas ainda se viravam sem dinheiro. Os negócios funcionavam à base da troca. Por exemplo, meia dúzia de cabras por um cavalo, uma junta de bois por tijolos. E aí alguém teve a ideia de oferecer alguns pedaços de metal, mais ou menos raros, pequenas bolinhas de cobre, de prata e de ouro, em troca de objetos de uso caseiro. E até de casas e terrenos, e isso tornava todo o comércio mais fácil. Então, agora, se queria comprar ou vender algo valioso, já não era necessário levar uma cabra para algum lugar para fazer uma troca. E aos poucos, naquele tempo, o metal começou a sendo achatado, começou a ser tendo letras, imagens e se tornou uma moeda de troca. E o dinheiro, então, estava lançado, né? E ele veio para ficar. E algum dia tudo isso mudou as nossas vidas. Centenas de anos atrás, uma pessoa então inventou o papel. E o governo então ali adquiriu essa ideia e fez valer em trocas comerciais. Começa uma nova fase da humanidade. Começou o tempo da fortuna, de ladrões que roubassem casa, imprimindo dinheiro e mais dinheiro, produzindo a inflação, começaram a falsificar o dinheiro. Enfim, uma cabra já não poderia ser falsificada, diz uma pessoa. Mas este mundo, este jeito de negociar, veio para ficar. E começou então o tempo dos grandes bancos e o dinheiro começou a render, a trabalhar, e as pessoas tiveram que se adaptar desse modo. Veio o dinheiro virtual, o cartão de crédito e tantas outras coisas de manipulações financeiras, lavação de dinheiro, contas secretas, transações. Vivemos com um mundo de instituições financeiras e um mundo globalizado. Não temos mais como mudar isso, mas é muito importante nós refletirmos qual é a relação que nós temos com aquilo que está à nossa volta. Qual é a relação que nós temos com o dinheiro? Jesus fala de uma palavra que se chama assim, mamon, né? Mamon, o poder demoníaco que se apoderou do dinheiro, do qual muitos humanos podem ser possessos. Não queremos fazer de conta que nós vivemos a salvo dessa teia diabólica. Muitas pessoas são aqueles que adoram o Deus Mamon, que é o quê? Que é o dinheiro. Quem bebe água salgada, mais ainda a deseja e mais sede fica. Quando nós olhamos e pensamos nisso, para algumas pessoas, o dinheiro nunca é o suficiente. Precisam mais e mais e mais e mais e mais. E isso é até assustador. Fazem do dinheiro o seu senhor. O dinheiro, o mamon, é como um ídolo, né? E servir ao dinheiro, nós podemos dizer que é praticar a idolatria.
E esse ídolo, Jesus também quer expulsar de nossos corações. Se eu for perguntar para você, né? Jesus alerta para nós não cairmos na servidão desse ídolo. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não digo, gente, aqui que o dinheiro não é importante, mas nós temos que estar alertas, tomar cuidado. Lidar com o dinheiro para nós cristãos e para a igreja em geral é uma questão de profunda espiritualidade e responsabilidade. Não se pode lidar corretamente com o dinheiro sem orar, sem falar com Deus e sem pôr em dia o nosso relacionamento com Deus, agradecendo que tudo vem de dele, sendo grato por cada centavo que nós recebemos e ofertando também com alegria e com amor. Preste atenção na sua vida, nas pequenas coisas. Observe como você tem ensinado os seus filhos. Observe como vive a relação financeira na sua comunidade, na sua igreja. Como você administra suas coisas. Como você é um administrador das suas finanças na sua casa, na sua empresa ou no seu negócio. Seja honesto, seja responsável. Agradeça a Deus por tudo que você tem, por tudo que você recebe, mas nunca adore ao dinheiro, né? Cuidado com essa idolatria ao Deus Mamon. Bondoso Deus e Pai, muito obrigado por tudo que tu tens nos oferecido. Somos gratos também pelas finanças na vida da nossa família. Abençoa também o nosso trabalhar. Dá que possamos ser honestos nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nos pequenos centavos, e que essa relação seja saudável e de respeito. Ajuda-nos a sermos exemplo na vida financeira, também para as outras pessoas. Nos ajuda a não ficar devendo nada a ninguém. Isto nós te pedimos em nome de Jesus e dizemos juntos, amém. Lembramos que Deus sempre nos convida a viver com alegria, com amor. Tá? E Ele nos deixa um presente muito importante, que são os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos de Deus parecem ter saído de moda. Raras vezes ainda se ouve alguém falar sobre os 10 mandamentos, num culto, num grupo, num programa. E a gente é de questionar ainda, será que os jovens sabem verdadeiramente os 10 mandamentos? Será que os membros de uma comunidade, as pessoas responsáveis da igreja, ainda lembram dos 10 mandamentos?
sabem declamá-los em sua devida ordem, para não dizermos que será que as pessoas entendem os mandamentos e a sua relação com o Evangelho de Jesus? Tem num livro A Cabana, que também tem um filme, né? Que coloca que os 10 mandamentos não se encontram na Bíblia para serem guardados, mas para deixar claro que a gente é incapaz de guardar. Por quê? Por que eles estão na Bíblia? Foram escritos ali? Porque a maioria das pessoas esquece, a maioria das pessoas não vive. Nesse conceito chocante, a gente pode observar assim: você tem vivido os 10 mandamentos? Você lembra deles? Ali consta que um homem, se já olha uma mulher cobiçando-a em seu coração, comete adultério. Claro que vale. Ou alguém que é já um homicida, quando alimentar dentro de si pensamentos de ódio contra um ser humano, transgredindo assim o 5º mandamento, constatar antes de tudo, sem a lei de Deus, sem as leis, não há uma sociedade humana que possa existir em harmonia. Os 10 mandamentos, a gente pode dizer que são iguais aos semáforos. Se o motorista deixa de observar a luz vermelha, não vai demorar para que se choque com outro carro e poderá destruir a própria vida ou a vida de outros. Quanta gente se lembrou quando já é tarde demais? Por que eu não respeitei o sinal vermelho? Não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho? Talvez muitas coisas poderiam ser diferentes na vida e no mundo. Os 10 mandamentos, diz Martim Lutero, que são muito mais do que semáforos, em seu pequeno catecismo menor. Ele inicia a explicação dizendo assim que cada mandamento com as palavras: devemos temer e amar a Deus. E segue uma paráfrase no mandamento específico. A explicação do reformador sempre leva para uma ação positiva. Devemos temer e amar e ajudar o próximo a assisti-lo em todas as suas necessidades, a entender, né? Então nós somos convidados a explicar os mandamentos para as outras pessoas. Quero convidar você a gente fazer um exercício dinâmico na rádio de hoje, a nós refletirmos então sobre cada mandamento, né? E aí você vai aí ouvindo cada mandamento. Então eu vou falar os 10, né? O primeiro mandamento, você lembra? Qual que é o primeiro mandamento? Puxa lá na sua mente, no seu coração. Dizem, né? Não sei se é verdade, mas quando a gente decora uma vez, a gente não esquece mais. Talvez está lá no coração, mas você não lembra bem direito a ordem que está. Mas, vamos lá, o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não tenha outros deuses além de mim. Segundo mandamento. Não abuse do nome do Senhor, seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem abusar do seu nome. Terceiro mandamento. Santifique o dia de descanso. Quarto mandamento. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra. Quinto mandamento. Não mate. Sexto mandamento. Não cometa adultério. Sétimo mandamento. Não roube. Oitavo mandamento. Não fale mentiras a respeito do próximo. Nono mandamento. Não deseje possuir a casa do seu próximo. Décimo mandamento. Não cobice a esposa ou o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, nem coisa alguma que lhes pertence. Essas palavras estão no livro de Êxodo, capítulo 20. Também as encontramos no Catecismo Menor, de Martim Lutero. Que Deus nos dê fé e fé para guardar esta palavra no coração
e coragem e sabedoria para viver estes mandamentos em nosso dia a dia. Amém. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Queridos amigos e ouvintes, vou me despedindo do programa Fé e Vida de hoje com as palavras do Salmo 90, versículo 16 e 17, que diz assim: que os teus servos vejam as grandes coisas que fazes e que os nossos descendentes vejam o teu glorioso poder. Derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor, nosso Deus. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, dá-nos sucesso em tudo. Palavra do Salmo 90, os últimos 2 versículos. Convido para uma palavra de oração. Pai bondoso, muito obrigado por este dia. Que as palavras que nós ouvimos neste programa de hoje cresçam em nosso coração, em nossa mente. Transforma sempre o nosso ser, o nosso conviver, que seja agradável a Ti. Nos ajuda a guardar a Tua palavra e vivê-la. Também pedimos por aquelas pessoas que estão doentes, acamadas, pessoas que fazem cirurgia, que a Tua bondosa mão, Senhor, cure, transforme e edifique vidas. Que as portas da comunidade sempre estejam abertas para receber os Teus filhos e filhas. E tudo aquilo que no nosso coração também pesa, preocupa, nos dá ansiedade, medo, nos dá tristezas e até depressão, que nos inquieta. Pedimos, Senhor, a Tua paz. E tudo mais colocamos na oração que Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Então, os avisos do programa Fé e Vida, eu lembro que cada família também deve ter o seu calendário. Quem não tem pode buscar ali na secretaria paroquial, né? No sábado, então, dia 27 de junho, dia 28 às 10h15, nós temos culto na comunidade Gustavo Adolfo com Santa Ceia. E domingo às 19h30 à noite, né? Culto na comunidade Advento. Também o grupo de canto agradece, em nome de todos os seus integrantes, as pessoas que participaram do almoço, que foi promovido no último domingo, a feijoada, né? Que coisa maravilhosa, deve ter sido muito especial. Infelizmente eu não pude estar, mas eu sei da dedicação, do capricho e do apoio que o grupo tem um para com o outro para fazer as coisas. É muito bonito isso, quando as coisas fluem, acontecem. Fácil nunca é, né? A gente pensa, é fácil fazer uma coisa na comunidade. Nem sempre é tão fácil. Precisa de pessoas dedicadas, pessoas com compromisso, pessoas que pegam junto, alguém que faz à frente. E é assim, né? Alguém precisa fazer. Mas que bom que existem essas pessoas, e a gente agradece muito pelo carinho e pela dedicação ao grupo. E também por você ter ido prestigiar esse almoço. Eu não estou participando esse mês muito da comunidade, porque a gente tem uma vida de rotina em outras comunidades, onde substitui pessoas que estão doentes, colegas, né?
A gente, então, domingo teve 2 cultos lá na Picrespo e em Turuçu, naquela área lá. Então, todos os domingos é um culto em um lugar, assim, diferente. Então, a gente não consegue participar de uma rotina de comunidade aqui. Mas, pelo interior, todos os lugares está tendo sopa, mocotó, feijoada. Que a gente possa tirar esse tempo, né, de estar com pessoas de fé, com pessoas na igreja, já participa do culto, né? Participa da apresentação, do café da tarde. Então, sempre são momentos edificantes. Que assim continue sendo e que Deus abençoe este final de semana e dê a todos a sua paz. Amém. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus